Vamos iniciar esse novo capítulo, capítulo 2 da camada de aplicação. O roteiro, que basicamente segue a estrutura, sobretudo do novo livro, tá? Da nova edição, que tem correspondente em quase, pelo menos quase tudo, eu estou dizendo quase tudo porque ele fez algumas modificações, né, na sequência. Mas a gente vai falar de princípio de aplicações de rede, sobre a web, né, e o protocolo HTTP, tá? E depois correio eletrônico, né, com os protocolos SMTP e ANET. O DNS, que é o serviço de diretório, né, que faz o mapeamento dos nomes que a gente tem mais facilidade de decorar, né, para os endereços IP. Aplicações peer-to-peer. O que tem de novo, de certo modo, nesse capítulo, em relação, provavelmente, à sexta edição, é que antes ele tinha um capítulo lá na frente, né, que falava sobre aplicações multimídia. E ele trouxe o conteúdo já aqui, porque uma das aplicações mais, hoje em dia, que a gente tem mais, né, são aplicações de streaming de vídeo, né, que a gente vai traduzir para fluxo de vídeo, né, e as redes de distribuição de conteúdo. Então, essa é a parte que aí a gente tem que dar uma olhada o que é que tem e o que é que não tem na sexta edição, né. Certamente não está aqui, na sexta edição, esse tópico não estava ainda coberto aqui, tinha outras coisas que ele tirou, o FTP, outro protocolo, tá? E aí a gente vai falar da programação dos softwares com DP e TCP, ou seja, como é que a gente escreve aplicações para usar os serviços de rede, esses dois serviços básicos. A camada de aplicação, aqui a gente está vendo primeiro uma visão geral, né? Os nossos objetivos agora, nesse capítulo, aprender as questões conceituais e de implementação de protocolos da camada de aplicação, né? Então, a primeira coisa, como cada camada que a gente aprendeu, cada camada usa o serviço da camada inferior, a camada inferior, a camada de aplicação é a camada de transporte, né? Que a gente aprendeu, né? Que faz a comunicação entre processos. Então, a gente vai ver que modelos de serviço tem para essa camada de transporte né, que os protocolos de aplicação podem usar. Em termos da aplicação em si, há basicamente dois paradigmas que são usados. O que a gente está, de certo modo, não sei nem dizer qual está mais acostumado, mas na web muitas coisas funcionam no esquema cliente-servidor, né? A gente usa o navegador e acessa o servidor para vários serviços, né? E tem também o paradigma peer-to-peer, né? Às vezes chamado simplesmente de P2P, né? O 2 é uma... Os americanos gostam muito de abreviar coisas. 2 é to, né? Não é to, mas eles botam 2 para dizer que é de um para o outro, par a par, né? Peer-to-peer, parceiro a parceiro. Bom, então a gente vai falar disso, mas esse peer-to-peer, aquilo que é usado por exemplo, quer dizer, em aplicações de transferência de arquivo, né, várias aí que a gente compartilha arquivo com os outros e a gente é tanto cliente como servidor, por isso que é chamado de peer-to-peer, porque não existe um servidor central que atende, ou mesmo replicado, mas que atende todo mundo, mas cada um é um servidor e é um cliente ao mesmo tempo. Bom, então a ideia é aprender sobre protocolos, vai ser as nossas a primeira aproximação mais detalhada de protocolos, né? E vai usar para isso protocolos mais populares. O HTTP realmente é bastante, né? Vocês sabem, é muito usado para, né, não só para acesso de navegadores a clientes. Sim, o torrent é um peer-to-peer, isso. O HTTP, né, é muito usado para navegadores, mas também para uma série de serviços chamados serviços web, né, de consultas, etc., até processos mesmo, não simplesmente navegadores. Às vezes ele é usado até porque ele é muito... os bloqueios, né, que normalmente são setados por questões de segurança não bloqueiam tanto o HTTP, então ele é meio que
serve como um coringa aí para transferência de arquivos. E aí a gente tem os protocolos para correio eletrônico, que depois a gente vai entender o que são essas siglas, né? Mas SMTP é o protocolo que a gente envia, o IMAP é um protocolo bastante usado para recuperar as informações. Claro que a gente hoje termina usando muito webmail, né? Então termina usando o HTTP para mandar mensagem, né, no envio, quando o navegador está enviando e quando está recebendo mensagem. E o DNS é aquele serviço de diretório que a gente falou, também é um protocolo de aplicação, mas para a gente, na verdade, ele é um auxiliar, né? Quando a gente no navegador, a gente digita um nome www.sim.fp.br, antes do navegador conseguir fazer a conexão com o servidor, ele primeiro usa o serviço DNS para descobrir qual é o endereço IP para poder pedir a conexão, para poder fazer a comunicação, tá? Mas a gente vai ver essas coisas, né? Mais detalhes a seguir. E aí, finalmente, aprender, né, da programação de aplicações com esse sockets é o tipo. Socket, em princípio, o pessoal, quando é um encaixe, né, um socket, uma tomada, né, e esse foi o nome que foi dado para essa API, né, a interface de programação, né, que a gente vai ver como utilizado do ponto de vista da comunicação entre processos. Aqui esse slide ele está listando uma série de aplicações conhecidas, né, nossas, né, só para ilustrar o que são aplicações de rede, né? Todos esses aplicativos de redes sociais, né, Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram, tudo isso são aplicações de rede. A própria web, né, os vários navegadores. Mensagem de texto, bom, mensagem de texto, quer dizer, a rede social depende qual a definição, né? Eu dei o exemplo da própria, como é que se diz, do Telegram ou do WhatsApp, né, que é um misto aí de rede social e envio de mensagens de texto, né? Não sei como a gente classificar melhor, mas de qualquer modo e termina que esses aplicativos hoje nem se limita mais só a mensagem de texto, né? E aí a gente tem também todas as questões de correio eletrônico, né, e-mail, jogos, né? Eu jogo muito pouco bom, em rede eu quase nunca jogo, eu jogo às vezes, mas muito pouco. Você certamente tem muito mais experiência com jogos multiusuários, né? Stream de vídeo, acho que hoje em dia é a aplicação mais demandada, né? Aliás, demandada em termos como é que se diz, de uso, né? De quantidade de uso, mas eu acho que mais do que da quantidade de uso, né, de acessos, é a questão do volume, né? Porque vídeo é algo que tem uma banda mais alta, né? Então, hoje em dia, né, gente com YouTube, Netflix, etc., a gente está muitas vezes vendo, né, vídeos que antes era até meio que impossível pensar nisso. Eu estava lembrando outro dia, eu sempre comento essa história. Eu, quando fiz doutorado, né, terminei o doutorado em 1990, a gente tinha, na época, eu estava estudando uma rede que se propunha a substituir todas as redes, né? Uma rede chamada ATM, que ia servir para todos os serviços, e uma das aplicações que a gente chamava de Killer Application, aplicação que ia motivar as pessoas a instalar essa nova tecnologia, era vídeo sob demanda, que nada mais é que o que a gente tem hoje, né, de Netflix, etc. Só que na época, quer dizer, claro, uma tecnologia nova que era cara, e praticamente era muito mais barato a pessoa ir na esquina alugar a fita, né, do que ver o DVD e tal, do que se montar uma estrutura e cobrar o que tinha que se cobrar para recuperar os custos, né? Mas dentro de 30 anos, a gente hoje, com a estrutura que tem da internet, com a velocidade mais alta que a gente tem e toda a rede de distribuição de conteúdo, se tornou viável, né, esse tipo de aplicação, que na época parecia ainda um sonho, assim, como uma coisa, um dia a gente vai ter isso. Bom, aí aqui volta com a história do compartilhamento de arquivos peer-to-peer, né, como torrent, como falou, voz sobre IP, né, como Skype, e como eu disse, hoje a gente faz voz sobre IP também né, com WhatsApp, com outros aplicativos. Videoconferência em tempo real, como estamos tendo agora, né,
Na verdade, há muito tempo que a gente tem videoconferência, né, em tempo real. Quer dizer, na verdade, videoconferência, para ser uma conferência tem que ser em tempo real. Então, de certo modo, tempo real está meio redundante, né? Mas, antigamente, era uma coisa rara, assim. A gente tinha uma, duas na universidade toda e com muitas limitações. Hoje a gente tem várias aulas simultâneas, várias conversas, etc., e a rede consegue atender. A própria busca, né, na internet, usar um Google da vida, outros para buscar informações, né, isso é uma das grandes aplicações, embora termine sendo a web também, né, e login remoto é a possibilidade da gente, com o terminal, a gente se conectar em outra máquina, né, um roteador, etc., para configuração e tal. Bom, aí ele faz uma pergunta aqui, que eu não vou esperar que vocês respondam, mas quais são as aplicações favoritas, né? Cada um tem as suas, né, as favoritas, ou a que mais usa, né? A gente pode fazer a pergunta também nesse sentido. Bom, como é que se cria uma aplicação de rede, né? Claro que uma aplicação é um programa, então alguém tem que escrever o programa, né, que vai rodar nos diferentes sistemas finais, não é num único sistema final, senão não é uma aplicação de rede. Na aplicação de rede precisa ter a comunicação justamente através da rede, e a gente tem, tipicamente, como exemplo aqui, né, o servidor tem um software lá, que é o software de servidor, que se comunica com o software dos navegadores que estão espalhados em toda parte. Ele está chamando aqui a atenção que quando você desenvolve uma aplicação, você conta com o serviço que o núcleo da rede faz, né, que a gente aprendeu, que é de entregar, né, os datagramas da origem ao destino, então do cliente ao servidor, mas a gente, em geral, a gente não precisa mexer nada na estrutura da rede, né? Não precisa dizer, a minha aplicação agora vai precisar de um programa que rode lá no núcleo da rede também. Não, a gente usa o serviço né, de encaminhamento, transporte de mensagens que a rede já disponibiliza para a gente. Obviamente, com as restrições ou com as limitações, se houver alguma, mas hoje, como eu disse, muitas aplicações hoje são possíveis de ser realizadas porque nós temos nas residências uma banda suficiente, o núcleo da rede está bem dimensionado, então normalmente as coisas funcionam bem. Se a gente tivesse no cenário ainda de escada de baixa velocidade, a gente tinha que se contentar com aquilo que era possível naquela época. Então, os dispositivos lá no núcleo da rede não executam as nossas aplicações, né? As aplicações ficam no nosso dispositivo e no servidor, ou nos outros, se for peer-to-peer, nos outros dispositivos que estão rodando aquele software. E isso facilita, seja o desenvolvimento que a disseminação, né? Desculpa, se você cria uma aplicação nova aí, que as pessoas fiquem interessadas, né? Elas vão. Eu acho que tem uma animação aqui que eu terminei não aproveitando dela, né? Que ela está dando destaque né, dos dispositivos nas extremidades, a camada de aplicação, que é aquela. A gente está nessa abordagem top-down, né? Então, começando da de cima da aplicação, e tem essa troca de informações entre os dispositivos, clientes, servidores nas bordas. Né? Mas voltando aqui à história da disseminação que eu estava dizendo, né? É que como a gente não precisa mexer nada na rede, né, se a gente bolar uma aplicação muito interessante, a gente coloca numa loja de aplicativo, as pessoas começam a usar. Claro que às vezes precisa de um certo marketing para as pessoas conhecerem, se interessar, né, mas se a gente tiver uma boa ideia, pode depois vender né, e ficar milionário aí. Né. Passando para a questão dos paradigmas, né, o paradigma que a gente está mais habituado hoje é cliente-servidor, que, na verdade, de certo modo, as máquinas antigamente eram todas, como a gente falou no histórico, né, eram os mainframes dos laboratórios de pesquisa das universidades. Então, naquela época, cliente e servidor eram máquinas de mesmo porte, praticamente, né? Então, dependia mais do que a gente queria fazer com ela, né? Acesso remoto, o que é. Mas hoje em dia, às vezes, a gente tem um dispositivo mais simples, né? Quer dizer,
mais simples em relação a hoje, né? Porque se a gente comparar com os mainframes da época antiga, né, talvez o nosso celular tenha mais capacidade computacional do que as máquinas tinham antigamente. Mas a gente não tem servidores ultra rápidos, com muita memória, com muito disco, que o data centers, né, isso normalmente é no lado do servidor. Né? Mas, independente disso, uma característica, sobretudo, que algumas características estão sendo dadas aqui para o servidor é o seguinte, que o servidor, em princípio, está sempre lá conectado. Né? É meio... Quer dizer, se a gente for acessar o site da UFPE, por exemplo, acessar o SIGA, e ele não estiver disponível, a gente vai xingar, né, todo mundo, né? Como é que pode não estar disponível? Então, o servidor, em princípio, ele está sempre lá conectado. Então, aqui está falando com endereço IP permanente, no sentido de que ele não deve ficar mudando de endereço, porque as pessoas vão atrás dele naquele endereço, né? Enquanto que ele está dizendo aqui depois, né? Depois eu faço contraponto aqui na parte dos clientes, né? Mas assim, ele tem um endereço conhecido, não só o nome, mas até o mapeamento com o endereço IP, porque a gente vai atrás, muita gente, né, procura e busca acessar aquele servidor. Normalmente eles estão em data centers, né, visando escalabilidade, ou seja, num data center com muitas máquinas e que você consegue contratar para usar mais máquinas virtuais ou coisas do tipo em função da demanda, isso permite que você escale o atendimento a um número maior de clientes, caso necessário, né? Mas esse data center pode ser algo da própria empresa ou pode ser contratado de alguém, né? A gente, por exemplo, no SIM, a gente tem o nosso servidor web lá nos próprios SIM, né? Mas a gente usa o serviço do Gmail, que é na nuvem, né? Lá no Google. Então, varia muito onde estão esses servidores. Em relação ao cliente, né, os clientes são aqueles dispositivos, aqueles aplicativos que contactam, né, e se comunicam com o servidor. O servidor, em princípio, está lá aguardando ser solicitado. Então, o cliente vai e faz a solicitação, pega o que ele quer. Então, os clientes não precisa estar sempre conectado, né? Os clientes, ele pode, como nós... Bom, tem muitos dispositivos que a gente deixa o tempo todo ligado, né? Como o celular, normalmente fica o tempo todo ligado, né? Mas a gente, às vezes, muda de local e aí muda de endereço de rede, porque pela mobilidade mesmo. Ou não precisa deixar o computador ligado o tempo todo, porque a gente não vai ser contactado sempre, né? É claro que eu dei o exemplo do celular, porque às vezes as pessoas querem falar com a gente, quer que a gente deixe o telefone ligado para atender, responder, etc. Enfim, mas não tem problema, é normal, né, estar desconectado em alguns momentos. E aí, como nós normalmente são os clientes que contactam os servidores, né, então a gente pode ter os chamados IP dinâmicos. A gente falou antes, quando falou daquele serviço NAT, né, que dentro da nossa rede doméstica, em muitas casas, né, ou muitas empresas também, a gente termina usando os endereços chamados locais, que tem o mesmo endereço aqui e na casa de vocês, etc. Né? Mas isso não é esse IP dinâmico aqui que eu estou dizendo. O IP dinâmico é aquele que a gente recebe do provedor. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver nas configurações, mas quando você desliga, pode até manter o mesmo IP quando você desliga e religa o seu roteador, né? Mas é possível que você receba um novo endereço IP, é como se fosse, não é teu por direito, né? Você vai ter, o provedor te dá um endereço IP para ser usado, mas não é um número fixo, né? Aliás, eles podem dar um fixo, mas eles querem que você pague por esse serviço de ter IP fixo, porque aí você vai ser um servidor, etc. Então, normal a gente ter o dinâmico. Então, o cliente, ele vai de uma rede para outra, o IP pode variar, não tem problema, porque não vai ser contactado diretamente, né, em geral. Outra característica é que o cliente, embora a gente queira
Isso aqui no paradigma cliente-servidor, tá? Porque depois o peer-to-peer é diferente. Mas no cliente-servidor, a gente sempre, para um cliente falar com outro cliente, ele depende do servidor, tá? Por exemplo, o serviço correio eletrônico, que a gente usa servidor, né? Servidor de correio. Então, eu não mando a mensagem direto para o destinatário, eu mando para o servidor dele, ele recupera do servidor, quando responde, ele manda para o meu servidor, eu recupero do meu servidor, ou seja, eu tenho sempre um servidor de intermediário entre a comunicação entre dois clientes, tá? Então, aqui ele está dando como exemplo o próprio HTTP, né, que segue esse paradigma, cliente-servidor, né, para recuperar informações ou enviar informações para o servidor. O IMAP, que eu falei que é aquele protocolo para correio eletrônico, para recuperar as informações que estão as mensagens que estão no servidor. E o FTP, que eu mencionei antes, nem disse o que era, mas eu falei que nas versões antigas do livro ele detalhava um pouco mais esse protocolo, que é o protocolo de transferência de arquivo, que foi bastante utilizado, né? Ainda é usado eventualmente, mas hoje a gente usa sobretudo o HTTP, né? Mas no próprio navegador você pode às vezes acessar um servidor FTP usando em vez de HTTP FTP . Então você pode, tipicamente é usado para fazer upload de arquivos, né? Mas era muito mais usado no passado do que hoje. E também ele dependia do servidor, né? Você, cliente, mandava coisas para o servidor, recuperava arquivos do servidor. Bom, então, esse é o paradigma cliente-servidor, né? Então, o servidor sempre ligado, com IP fixo, permanente, como a gente chamou, e com data center, normalmente em data center, por questão de escalabilidade. Já o cliente, ele pode não estar sempre conectado, mas é ele que faz as solicitações, pode ter IP dinâmico, não fala diretamente com outros clientes. Mas, justamente, o peer-to-peer, qual é a diferença? É que a gente não tem... bom, algumas diferenças, né? A primeira que ele está chamando a atenção aqui é que agora, na verdade, é assim, todo mundo, né? Todo cliente pode ser um servidor também, né? Então, vocês conhecem essas aplicações de compartilhamento de arquivo, quer dizer, quando você busca conteúdo que te interessa nos outros pares, nos outros usuários que têm aquele conteúdo, e você, quando os conteúdos que você tem, em princípio, você deveria, né, existe até a gente vai falar sobre isso, um protocolo de reciprocidade, que você tem mais rapidez em recuperar arquivos se você, na medida de que você disponibiliza os arquivos que você tem para que outras pessoas recuperem de você. Ou seja, se você for egoísta, você vai sofrer em baixar as coisas. Se você for mais altruísta, né, deixar os arquivos à disposição dos outros, você vai também ter benefício em baixar os arquivos. Mas todo mundo é servidor também, então não tem um servidor central. Quer dizer, na verdade, a malha de clientes que são também servidores, né, os pares, eles, cada um tem um pouco da informação, né? Então não há necessidade de um servidor sempre conectado, né? Os sistemas finais agora justamente eles chamam de par a par, porque a comunicação é direta, né, entre dois pares, não depende de um servidor intermediário. E aí os pares, eles solicitam serviço de outros pares e, em troca, fornecem serviço para esses outros pares ou parceiros, né? Que a gente terminou botando duas traduções diferentes. De certo modo, o interessante é porque quando a gente tem um servidor, a gente termina, como eu falei antes, recorrendo a um data center para poder ter capacidade de crescer, né? Aplicações do tipo peer-to-peer, eles são essencialmente autoescaláveis, porque quanto mais demanda você tiver, mais usuários tiver, como eles também fornecem conteúdos, né? Então a rede se expande, seja de quem demanda, mas também de quem disponibiliza. Então é um crescimento meio que autossustentado, autoescalável, como a gente diz. Bom, como esses pares, eles são as nossas máquinas normais, então ela não tem a obrigação de estar sempre conectadas, então, na verdade, você tem que acessar quem está disponível naquele momento,
E os endereços IP podem mudar, então você tem que ter uma troca de informações de gerenciamento um pouco mais complexo para lidar com essa dinamicidade, né, de quem está ativo, etc. E como exemplo, obviamente, a gente já falou desde o início, são esses aplicativos de compartilhamento de arquivos P2P, né, o peer-to-peer. Bom, claro que depois a gente vai falar mais, né, sobre esse tipo de aplicações, né? Mas, basicamente, né, a gente, então, as nossas aplicações são processos e que eles vão se comunicar, né? Um processo ou no cliente e no servidor, ou processos num par e no outro par, mas esses processos precisam se comunicar, e é para isso que a rede existe, né? Então, o que é o processo? Esse programa que executa no sistema final. E se a gente tivesse processos diferentes no mesmo máquina, né, no mesmo sistema final, a comunicação entre eles é feita através de mecanismos, né, de comunicação entre processos, né, que seriam definidos pelo próprio sistema operacional, né? Tem alguma primitiva, alguma coisa, alguma funcionalidade local, não precisa de rede, né, que os dois processos estão na mesma máquina. Mas quando a gente tem processos que estão em sistemas finais distintos, só um detalhe, aqui nessa comunicação entre processos na mesma máquina, a gente pode até passar, olha, acessa tal memória, tal posição que tem a informação que você precisa, né? Mas quando a gente tem sistemas distintos, eles não têm acesso à mesma memória, né? Então precisa que a informação seja enviada, né? Então justamente a comunicação é feita mandando a mensagem, olha, faz isso, toma aqui os dados, toma aqui a mensagem, pede alguma coisa, vem a resposta com o conteúdo solicitado, né? Tudo isso através de mensagens que são trocadas. Bom, normalmente, né, então a gente tem processos que são clientes e processos servidores. O que seria um processo cliente? É o processo que solicita serviços, né, que toma iniciativa, que pede, né, inicia a comunicação nesse sentido. É ele que está interessado em algum serviço. Aí contacta o servidor. O processo servidor é o processo que está lá quietinho, entre aspas, né? Está lá aguardando ser contactado. Quietinho se ninguém estiver pedindo nada, né? Se tiver muita demanda, ele vai estar bem ocupado, mas ele está lá para atender às solicitações dos clientes. Aí você podia perguntar, então esse processo cliente-servidor só existe naquele paradigma cliente-servidor. Não. Também nos peer-to-peer, quer dizer, a minha máquina tem, ou a minha aplicação tem o processo cliente e o processo servidor. Se fosse no paradigma cliente-servidor, eu seria só cliente ou seria só servidor. No paradigma peer-to-peer, eu tenho o cliente e o servidor no mesmo aplicativo, ou na mesma máquina. Tá? Bom, e a gente falou, então, para essa comunicação, a gente tem uma API, né? Que é essa API que foi conhecida. Aliás, eu nunca fui atrás para descobrir exatamente, né, quem foi que batizou, qual foi a motivação para chamar exatamente de Sócrates, né? Mas vamos tentar aqui entender esse conceito, depois a gente vai aprender mais sobre isso do ponto de vista de como programar, né, ainda nesse capítulo. E no capítulo seguinte a gente vai ver como é que a camada de transporte implementa aquilo que o socket promete, né? Mas, por enquanto, o socket é só a forma, como se fosse a porta, né, o caminho por onde a gente passa as informações. Então, a ideia é justamente, como está dito aqui na primeira linha, os processos. A gente já viu que a comunicação é através de mensagens, né? Então, quando eu quero mandar uma mensagem, eu escrevo, mando para o socket. A gente vai ver que tem modalidade diferente de socket, né? Mas em princípio eu mando o que eu quero, a mensagem eu mando para o socket e chega e recebo, né? Leio através do socket também no outro lado. Então, a gente manda, ele diz aqui que socket é como se fosse uma porta, né? Uma janela, sei lá, é melhor falar de porta, né? Porque janela é tela de computador, né?
e tem aquela identificação que a gente falou, porta 80, porta não sei o quê, então por isso é bom associar mais com porta. Mas é como se fosse essa passagem, essa porta que faz, então a gente quer mandar, processo transmissor manda mensagem através dessa porta. E a gente então assume aquela ideia que a gente falou, camada de aplicação usa os serviços, né, da camada de transporte, que usa da camada de rede e assim por diante. Então a gente supõe que tem, né, toda a infraestrutura aqui, das várias camadas, que garantem ou não, né, essa comunicação de que aquela mensagem que eu entrego na minha porta aqui, nesse socket, vai chegar no socket destino. Tá? Quer dizer, vai chegar se o serviço for confiável. Se não for confiável, pode até não chegar. Mas, em princípio, há uma infraestrutura que vai tentar, né, entregar lá na porta destino, pelo menos. Então, qualquer comunicação, a gente precisa de dois sockets. Um socket usado por quem está transmitindo e um socket usado por quem está recebendo. Pelo menos aquela mensagem, né? Tem o socket de onde ele sai e o socket de onde ele se destina. Claro que, dependendo aqui, os sockets podem estar associados um ao outro diretamente, como a gente vai ver depois, ou através desse socket a gente manda para qualquer destino e recebe de qualquer origem também. São os dois tipos de socket praticamente que a gente tem. Na verdade tem uns detalhezinhos a mais que a gente vai ver depois, mas eu mando, o processo usa um socket para enviar e o processo remoto usa o socket para receber. Ele está especificando aqui, né, que o processo, ele está, normalmente é o desenvolvedor da aplicação, né, que controla e usa o socket para fazer a comunicação, a solicitação do serviço às camadas inferiores, que são controladas, em geral, né, pelo sistema operacional. Então, são funcionalidades de comunicação, né, que estão disponíveis no sistema operacional, mas implementando, independente, essa é a coisa boa, né, independente do sistema operacional, essa API é a API da internet, que é usada em todos os sistemas, independente da linguagem que você está usando, etc. Claro que tem a diferença de como fazer as chamadas, mas o conceito é o mesmo. E aí a questão é a seguinte, a gente viu que pode, né, como mostrou aqui nesse exemplo, eu envio mensagens de um processo ao outro. E a questão que ele está colocando ali em seguida é como é que eu identifico, né, qual é o processo origem, qual é o processo destino, tá? Então, como está dito aqui, para receber mensagem, o processo precisa do identificador. A gente, em princípio, cada dispositivo tem um endereço IP único, né, de 32 bits, com aquela ressalva que a gente já fez antes, né? Se eu tiver na minha rede, usando aquele sistema de NAT, eu tenho que ter um endereço único na minha rede local, mas todos somos identificados externamente com o endereço que recebeu do provedor. Mas, de qualquer modo, eu tenho a chance, a possibilidade de chegar num processo destino através do endereço IP que o provedor deu, etc., né, para o servidor ou para o cliente, mas a pergunta é se só esse endereço IP é suficiente para identificar qual é o processo que está sendo executado. Né? Quer dizer, eu tenho o endereço IP da máquina. Isso é suficiente para chegar no processo certo? Basta o endereço IP? Basta, porque, na verdade, só para dar mais contexto a vocês, o endereço IP, ele identifica a máquina, né? Não, a interface onde você chega. Então, chegou no meu computador. Isso é suficiente para identificar o processo? A gente precisa também de outro identificador. Ou seja, a resposta a essa pergunta é não, porque eu tenho na minha máquina vários processos rodando, né? Então, eu preciso de algo a mais, né? Não basta um endereço IP, porque eu posso ter muitos processos, aliás, aqui ficou só muito, né? Muitos processos podem estar em execução, né, no mesmo hospedeiro. Então, não basta o identificador da máquina, eu tenho que ter o identificador do processo. Então, a gente precisa
além do endereço IP, a gente precisa do que é chamado de número de porta, que é uma identificação, justamente, esse número de porta associado com o processo no hospedeiro. Claro que cada máquina, né, tem uma identificação de processo, né? O sistema operacional tem a sua identificação do processo. Só que na internet foi convencionada uma forma de representar esses processos, tá? E que aí tem que ser feito um mapeamento dessa porta que a gente usa na internet com o processo lá interno, o identificador interno da máquina. Mas tem uma coisa interessante, né, que a gente já falou aqui de porta 80, né? Porta 80 é a porta padrão, né, default, que onde os servidores, na verdade, nota que não é o cliente, tá? É o servidor, porque o servidor é aquele que o cliente contacta, né? E tem que saber aonde que ele está e onde ele está escutando, né? Então, a gente usa a porta 80 quando a gente quer falar com o servidor HTTP, né? Então, o servidor HTTP, que a gente descobre o endereço IP dele pelo nome do servidor, e a porta 80 é a porta default para ele estar lá escutando as solicitações. O servidor de correio eletrônico, a porta que ele fica escutando tipicamente é a 25. Né? É claro que tem algumas questões de segurança aí, que às vezes a gente usa outras portas, porque no caso da porta de e-mail, por exemplo, porque muitos sistemas de spam, né, estão esperando achar o servidor lá na porta 25 para ser atacado, etc. Então, às vezes, aqui no Brasil mesmo, tem outra porta que foi alocada para esse serviço, e aí a gente precisa saber qual é, né, a porta para acessar. Quer dizer, a gente não, quem eu gosto das aplicações. Mas aqui está dando exemplo. Se eu quiser enviar uma mensagem HTTP, né, para o servidor web lá da Universidade do Purose, o Gaia CS e o MES-EDU, aí eu preciso, quer dizer, com aquele serviço DNS, eu posso obter qual é o endereço IP desse servidor, que no caso ele está dizendo aqui que é o 120, caso não tenha mudado, é o 128.119.245.12, e o número da porta, onde a gente vai falar com o servidor HTTP, é a porta 80. Então, eu preciso dessas duas informações. A gente vai falar mais sobre isso ainda aqui no capítulo, como eu falei, mas também quando a gente vê as formas de como fazer isso diferente lá também na camada de transporte. Aí, passando agora para algumas coisas aqui do protocolo. A gente já falou de protocolo de uma maneira geral, lá no capítulo de introdução. A gente falou que tem a ver com as mensagens são trocadas, né? Então, na camada de aplicação, normalmente são solicitações de serviço e a resposta desse serviço. A sintaxe das mensagens tem a ver com os campos que estão presentes nas mensagens e como eles são identificados, né? A gente vai ver aqui, basicamente, dois tipos de mensagens. Tem mensagens, como as que são usadas tipicamente no HTTP e em outros protocolos, que são mensagens de texto, né? Os campos têm o nome, tem o texto do significado, 2 pontos e o valor, né? E tem outros protocolos, que no caso o exemplo típico que a gente vai falar aqui é o DNS, que tem uns bytes reservados, né, para cada campo, o mapeamento é implícito, né? Você tem que saber que naqueles bits tem aquela informação. Então, a gente vai ver aqui dois exemplos que nas outras camadas, tipicamente, é nesse mesmo esquema de bits ou bytes associados a certas funcionalidades sem uma descrição prévia, tá? Que é até mais compacto, né, em termos de bytes ocupados. Aí, obviamente, tem também a questão da semântica das mensagens, né, o que é que significa esses valores, essas informações que vão nos vários campos das mensagens, e as regras do que é que os processos, quando é que os processos enviam aqui mensagens, né, e como ele deve responder às mensagens que ele recebe. A gente tinha comentado, quando falou das RFCs, na introdução, né,
E as RFCs justamente permitem que a gente divulgue e vários desenvolvedores possam, quer dizer, desenvolvedores de protocolos, né, possam, seguindo aquela mesma definição, criem versões compatíveis, mesmo sendo desenvolvidas por diferentes desenvolvedores, por diferentes empresas. Então, esse protocolo a gente chama de aberto, né? Está lá definido na RFC, todos têm acesso à definição, e a gente permite que uma implementação fale com a outra, que é o que a gente chama de interoperabilidade, né? Então, o HTTP, por exemplo, o SMTP, o HTTP está em todos os navegadores e todos os servidores web dos mais variados fabricantes, o SMTP também para correio eletrônico. Então, a gente tem produtos mais variados usando esses mesmos protocolos que são abertos. Por outro lado, como eu acho que eu também comentei, o Skype é um exemplo de protocolo que é proprietário, ou seja, existem alguns estudos de comportamento, de verificar que mensagem o cliente manda para o servidor, o que vem de resposta, para tentar entender o que está se passando, mas não existe nenhum documento público em que eu possa, uma outra empresa, dizer, olha, agora eu tenho uma aplicação que fala com Skype, né? Bom, esse é um exemplo, né, mas existem outros, né? Bom, então, o protocolo define essas coisas e, e aí a gente viu que essa questão de que a gente usa o serviço através do software, a gente usa o serviço que a camada de transporte fornece. E aí a pergunta é, qual é o serviço de transporte que a aplicação necessita? Tá? O que é que eu preciso para a minha aplicação funcionar bem? Então, um dos aspectos, são praticamente 4 aspectos, se eu não me engano aqui, o primeiro aspecto que ele está abordando é esse da integridade dos dados. Ou seja, algumas aplicações, como as aplicações de transferência de arquivo, transações web, eles requerem que aquilo que a gente transmite, né, o arquivo que a gente está transmitindo, o acesso que a gente está fazendo, seja a solicitação, seja a resposta, mas sobretudo até a resposta, porque é o mais completa, etc., ela tenha 100% de confiabilidade, ou seja, aquilo que foi recebido seja aquilo que foi enviado. A gente quer que os dados não sejam corrompidos e cheguem corrompidos do outro lado. Tá? Claro que os dados podem se corromper, mas a gente tem que ter mecanismos para identificar essas situações e corrigir a falha ou a lacuna na sequência de informações transferidas. Né? Aí está dizendo, bom, tem aplicações que precisam de que tudo chegue de forma confiável, e tem outras aplicações, ele está dando exemplo aqui de áudio, ou podemos dizer até de vídeo também, que toleram algumas perdas. Ou seja, ninguém quer que dados se percam. Tá? A gente não quer, a gente aqui está tendo a aula, né, eu estou falando, espero que vocês estejam escutando tudo que eu falo, mas pode ter uma outra falha, se ficar muito ruim, alguém vai reclamar, dizer, ó, travou, não sei o quê, aí a gente repete e tal, né? Mas a gente não, a gente meio que dá um jeito, dá a volta por cima, sei lá, a gente supera alguma deficiência aí, é muito comum, outros exemplos, baixar a qualidade, ou então a imagem às vezes pode congelar um pouquinho. Então tem algumas coisas que é tolerável. Claro que se a perda for excessiva, não tem comunicação que resista, né? A gente não vai conseguir se comunicar. Um outro aspecto que eu chamei aqui de temporização, mas eu nunca gostei desse nome, temporização. É porque temporização tem um outro significado, outra conotação. Aqui tem mais a ver com atrasos, limitação de atraso, ou vou até pensar aqui se eu corrijo isso daí. Porque, na verdade, como se fosse a minha tolerância a atrasos, tá? Porque como a gente comentou num certo ponto, né, quando eu dei aquele exemplo, eu acho que do filme, né, 2001, Odisseia no Espaço, se o atraso for muito grande, né, a interatividade fica comprometida, né? Então, tem certas aplicações
e telefonia, internet, né, essa interação, os jogos interativos, se o retardo, o lag, né, como se chamaram ali, o legado, não, como é? Mas se tiver muito lag, muito atraso, a gente perde a interatividade e fica difícil a comunicação, né? Então, tem certas aplicações que sofrem com isso, né? E outras aplicações que não têm nenhuma importância. Se demorar um pouquinho mais para chegar, tipo, mandei a minha mensagem de correio eletrônico. Levou 3 segundos a mais, 1 minuto a mais. Claro, se é algo que você está esperando que chegue desesperadamente, quer dizer, às vezes, em qualquer segundo, qualquer minuto, parece uma eternidade. Mas às vezes você nem sabe que está atrasado, né? A menos que a pessoa, por outro meio, entendeu? Eu já te mandei, poxa, ainda não recebi, né? E você fica lá ansioso. Mas senão você nem sabe que o cara mandou há 2 minutos atrás e que ainda não chegou, tá? Então, por outro lado, tudo que envolve interatividade, sei lá, você está lá no controle remoto tentando avançar a imagem, não avança ou não para, quer dizer, você começa a ficar... É claro que alguns desses controles são feitos até localmente, né? Mas, às vezes, eu dependo da comunicação também, né? Porque eu estou exibindo aquilo que eu já recebi. Se parar, é tranquilo. Avançar, eu tenho que ter recebido o que eu precisava, né? Então, enfim. Outro aspecto é a questão da vazão, né? A famosa throughput, né? Que eu sempre deixo em inglês também, já que é muito diferente os dois termos. Mas tem algumas aplicações, sobretudo as multimídia, que eu preciso de uma banda mínima para ser viável, né? Para a gente conseguir escutar, para a gente conseguir ver alguma coisa. Por outro lado, tem outras aplicações que a gente chama de elásticas, que volto àquele mesmo exemplo do correio eletrônico, a transferência de arquivo, né? Se eu tiver uma banda maior, o arquivo vai ser transferido mais rápido. Se eu tiver uma banda menor, ele vai ser meio que transmitido a conta-gotas, mas os dois funcionam, né? Então, essas aplicações que não são tão assim, quer dizer, tão exigentes, né, em termos de largura de banda ou vazão, né? Então, a gente chama de aplicação elástica, ela se adapta àquilo que está disponível. E, finalmente, questões de segurança, né? Antigamente, só um fato curioso, né? Antigamente ele não tinha esse item de segurança aqui, mas como a proposta é trazer a segurança em todas as camadas, então ele trouxe aqui também como um requisito, né? Algumas aplicações a gente precisa de criptografia para garantir que outros não tenham acesso ao nosso dado, então, por questão de sigilo, e outros momentos para saber se quem mandou é quem está dizendo que mandou mesmo, né? Então, integridade no sentido de que os dados não foram corrompidos e também, eventualmente, na questão quer dizer, muitas vezes a integridade é verificada também até através de uma assinatura digital em cima dos dados, então você meio que garante que os dados não foram modificados porque estão assinados por quem transmitiu e outra pessoa não conseguiria modificar sem que a verificação não desse falha, né? É esse mais ou menos o princípio que existe por trás. Mas vocês podem ver aqui que a gente tem, então, né, aplicações que precisam de uma coisa, não precisa de outra, né? Não é, seria mais simples se todas precisassem de tudo. Ah, preciso fazer isso assim porque todo mundo precisa disso, mas há uma variação e algumas vezes não é que ela, como eu disse, não é que eu quero que os dados se percam, mas eu tolero alguma perda, né? Então, aqui tem essa tabela, ela procura apresentar. É engraçado porque aqui ele não atualizou a história da segurança, né? Então, tem só a questão de se eu tolero. Ali a gente chamou de integridade de dados, né? Aqui está chamando de perda de dados, né? Eu tolero alguma perda? A minha vazão, eu preciso de uma vazão mínima ou vazão elástica? E quão sensível sou a atrasos, né? Que é essa parte aqui que estava de chamar de temporização. Por isso que eu estou pensando em mudar esse termo aqui nessa tradução. Mas vamos ver aqui os exemplos. Transferência de arquivos. Na verdade, vocês deram uma olhada aqui, os 3 primeiros, né?
tem tudo as mesmas características, porque tudo, no final das contas, é transferência de arquivo, né? Ou é transferência de arquivo, conteúdo qualquer, ou é um correio eletrônico, ou documentos que eu estou transferindo pelo web. Mas são tudo documentos, que normalmente eu quero que cheguem íntegros, né, sem nenhuma perda. Não existe, eu me acomodo, né, à vazão disponível, então são aplicações chamadas elásticas, e eu não sou tão sensível a atrasos, né? Aquela história. Pode atrasar um pouco mais, justamente. Ele é elástico e se pode chegar aos pouquinhos, vai levar mais tempo, menos tempo, então ele não é sensível a atraso. Já as aplicações de tempo real, né? Ela, ou seja, ela exige interatividade, né? Em, aliás, não é que exige interatividade. Bom, na verdade, sim, não, né? Depende. Porque aqui está dizendo áudio e vídeo em tempo real. Quer dizer, sendo em tempo real, o que existe mesmo de característica é que você não tem uma gravação prévia, né? Eu não sei se vocês já pensaram nisso, mas quando eu estou baixando um stream de vídeo, né, eu não preciso, a informação que vai ser exibida na tela não precisa chegar no mesmo momento que eu vou ver, né? A partir do momento que você solicita um conteúdo, ele tem lá a velocidade dele de apresentação, mas se a rede estiver favorável, ele já carrega coisas antes, né, já bufferiza lá no teu dispositivo, na tua televisão, no teu computador, de modo que na hora de exibir, você já tem conteúdo lá armazenado. Né? Porque se fosse um esquema tipo chegar na hora certa, podia ter algum atraso a mais e a menos, e aí congelar a imagem, não ter o que apresentar. Né? Mas quando a gente fala tempo real, significa exatamente que eu não tenho, eu posso até aguardar um pouquinho, mas eu não tenho 10 minutos de conteúdo, né? Tem alguns minutos, alguns segundos, alguma coisa assim, né? Sobretudo aquela história, se eu estiver assistindo o jogo, isso aconteceu aqui numa dessas Copas do Mundo, que não era nem a questão do stream, mas eu estava vendo através da rede de TV por assinatura, que é a mais atrasada em relação à TV aberta, né? Então o pessoal na minha tela, o cara ainda estava no meio do campo, o pessoal já estava gritando gol, né? Eles já tinham visto o gol, né? Não era só antecipação do que ia acontecer, né? Mas então, por outro lado, se eu não tivesse o vizinho gritando o gol, para mim o gol tinha acontecido naquele momento, né? Mas o que eu quero dizer aqui é que, sendo em tempo real, eu preciso exibir rapidamente, mas sobretudo tem questões que dependem da interatividade, né? Se eu estou escutando um áudio e estou respondendo em seguida, né? Porque aí fica esquisito se demorar muito para eu responder, né? Mas aí, como a gente falou, essas aplicações de áudio e vídeo, ela tolera algumas perdas, aí volto a insistir, não é 50% de perda, é tipo 2% de perda, algo baixo, tá? Em termos de vazão, o áudio, a gente deu aquele exemplo da telefonia, que digitalizando o canal de 4 kHz, a gente precisava de 64 kilobits por segundo, mas usando outras técnicas, a gente consegue uma qualidade comparável com taxas até menores, né? 5 kilobits por segundo. Claro, se eu quiser alta fidelidade, eu vou para megabits. O vídeo também, eu posso ter vídeo de baixa qualidade e vídeo de melhor qualidade. Claro que dependendo da qualidade, eu vou precisar bem mais do que 5 megabits, né? E os atrasos, quer dizer, na verdade eu tenho alguma tolerância, mas da ordem de... Eu sou sensível, porque se começar a falhar a entrega, vai prejudicar a exibição, então da ordem de dezenas de milissegundos. Quando a gente fala de streaming, né, de áudio e vídeo, é aquela história, o vídeo já está gravado, né? Então, a gente tem os mesmos parâmetros de perda e vazão do vídeo em tempo real, mas a gente tolera aqui um pouco mais de atraso, né? Porque a gente pode aguardar um pouquinho antes de começar a exibir, depois segue, né? Sem grandes problemas. Já jogos interativos, né? Tolera alguma perda, mas não muito, né? Porque senão perde a informação da atualização do jogo, não vai ser bom. Precisa de alguns kilobits por segundo, e como é interativo, existe essa sensibilidade a atraso aí da ordem de dezenas de milissegundos. Mensagem de texto,
é como uma transferência de arquivo, né, de certo modo, que a gente não quer ter perda, a vazão, aquilo que estiver disponível, mas aqui é que ficou curioso, né, que ele é sensível a prazos, sim e não. A minha interpretação, eu não sei, não me lembro agora se ele colocou uma explicação lá no livro, né, mas deve ser semelhante à que eu vou dar, porque pelo menos é que eu me lembro de dar toda vez, que é o seguinte, é que depende de qual é a tua da interatividade, né? Se você está falando com outra pessoa, manda mensagem, a pessoa responde, manda mensagem, responde, você você quer que essa a interatividade é que faz com que você queira que seja, como aqui, né, dezenas de milissegundos. Por outro lado, se é algo que você manda e a pessoa pode ver depois, sem problema, eu não estou aguardando logo a resposta, então eu sou mais tolerante. Então depende muito né, do uso em si, né? Eu, na verdade, eu sempre me irrito às vezes, não sei se irritar é a palavra certa, mas me incomoda é quando as pessoas, ao invés de mandar logo um texto longo, fica, fulano, bom dia, posso te perguntar uma coisa? Se já me perguntasse logo, né, você lia de uma vez, sobretudo quando você fica sendo interrompido, chega a mensagem para dizer bom dia, aí você vai olhar lá, aí depois, ou enfim, mas aí é o estilo também de como cada pessoa usa, né, esse serviço. Bom, mas eu falei muito, né, e já tinha comentado antes desses dois serviços, né, eu estou dizendo, a gente já tinha comentado também antes na introdução, né, quando a gente falou que a camada de transporte, ela fornece dois serviços, né, por isso que lá quando a gente faz a descrição geral do serviço da camada de transporte, a gente diz simplesmente que faz a comunicação entre processos, e não se essa comunicação é confiável ou não, justamente porque a gente tem dois tipos de serviços, né, dos protocolos da camada de transporte na internet, dos dois protocolos básicos que são usados, quer dizer, pode ter outros, mas esses são os protocolos padrão, né, que é a questão de o serviço chamado, né, usando o protocolo TCP ou UDP. Eu acho que eu já falei o que significa TCP e UDP, mas vou dizer de novo. Talvez aqui se fala mais na frente também, mas esses protocolos a gente vai estudar no próximo capítulo, tá? O TCP é a sigla para Transmission Control Protocol, protocolo de controle de transmissão, que não diz exatamente que ele é confiável, né? Mas é esse o nome dele. E o DP é User Datagram Protocol, protocolo de datagrama do usuário. Implicitamente, quando a gente fala de datagrama, é um serviço não confiável, que o datagrama pode chegar ou não ao destino. Já que aqui o controle de transmissão talvez dê esse significado, eu controlo, né, eu verifico. Mas a ideia, então, é que esse serviço TCP, ele fornece um transporte confiável entre processo remetente e receptor. O que a gente chama de confiável? E se não houver uma falha grave, tipo perder conectividade, aquilo que o transmissor transmitiu vai ser recebido pelo receptor, tá? Na mesma sequência e sem nenhuma modificação. Essa é a promessa de serviço dele, tá? Bom, o que ele faz mais? Ele tem um controle de fluxo. Isso é um termo que a gente vai pouco a pouco incorporando, tá? Mas o controle de fluxo tem a ver com que eu transmita só, o remetente transmita só aquilo que o receptor é capaz de receber, para que o receptor não fique lá inundado, sei lá, eu tenho um servidor muito rápido que manda logo um monte de coisa para mim e não quer saber se eu tenho espaço ou não para receber. Então, controle fim a fim entre o transmissor e o receptor. Ele está chamando aqui afogar com um monte de dados que ele não consegue lidar, né? Já um outro aspecto que também o TCP tem é o controle de congestionamento. E note que o controle de fluxo, eu estou preocupado com digamos assim, qual é a palavra que eu estou buscando? Uma compatibilização, né, de velocidade entre o transmissor e o receptor. Já o congestionamento não tem a ver com
com o transmissor e receptor. Quer dizer, o transmissor, se ele transmitir muita coisa, pode provocar congestionamento, mas a preocupação não é que o receptor não está conseguindo processar aquela informação na mesma velocidade. O problema é que a rede está congestionada, ou seja, o fluxo, o foco é no destino, o congestionamento, o foco é no miolo, né, no núcleo da rede. O núcleo da rede está congestionado. Tá? Então, o que é que eu faço se o núcleo da rede está congestionado? Claro que a própria rede pode tomar algumas medidas de redirecionar o tráfego, coisa do tipo, mas uma das coisas que eu, enquanto transmissor, que é o TCP faz, né? Se eu sei que... Bom, é que eu não queria muito entrar nos detalhes, mas já que eu comecei, a ideia é a seguinte: ele percebe que a rede pode estar congestionada quando ele não faz a transferência confiável. Então, um dos motivos dele precisar tomar alguma atitude é que os dados se perderam. Mas por que os dados se perderam? Ele assume que se perdem por conta do congestionamento. A rede ficou congestionada, o buffer ficou cheio, o pacote foi descartado. Então, para ter a minha transmissão confiável, se eu preciso retransmitir um pacote, é um sinal que a rede está congestionada. Então, para evitar que ela continue congestionada, eu controlo, ele está chamando aqui de estrangula, eu diminuo a vazão, a taxa de transmissão do remetente, para que a rede dê uma aliviada. Se todos os usuários da rede tomarem atitude parecida, vai ter um alívio do tráfego na rede, vai diminuir o congestionamento. Então, a ideia é essa. Mas note, chama atenção, o foco aqui é no congestionamento, né, no excesso de tráfego na rede, não é a preocupação com o destino. Já no controle de fluxo, estou preocupado com o destino. Então, eu posso citar o destino, quer dizer, tipicamente, se a rede estiver congestionada, eu acho que eu não vou nem conseguir afogar o receptor, né? Mas eu posso ter a situação justamente que a rede não está congestionada e o carinha lá, o destinatário, está recebendo numa boa meus dados, ou ele pode estar sobrecarregado, o destino, né? Então, eu posso reduzir, não porque a rede está congestionada, mas porque o receptor não consegue processar tão rapidamente, né? Então, são dois controles distintos. Eu sei que é bem comum as pessoas trocarem o papel de uma coisa pela outra, tá? Mas por isso que eu estou meio que explicando, e congestionamento, talvez, se a gente associa congestionamento ao que acontece na rede viária, né? É o miolo, são as ruas que estão congestionadas, não é a chegada lá no meu edifício ou lá na minha casa que está sobrecarregada, é que eu não consigo nem chegar lá, né? Bom, então ele garante que a transferência seja confiável, se preocupa com esses controles de fluxo e congestionamento, mas tem coisas que ele não faz, né? Por exemplo, a gente viu ali dos requisitos da aplicação, que a aplicação gostaria que a mensagem não atrasasse mais do que dezenas de milissegundos, né? Ou tivesse uma banda mínima de tantos kilobits por segundo. O TCP não dá essa garantia. Sobretudo porque, já que ele faz esse transporte confiável, se houver uma perda de pacote, ele vai ficar insistindo até conseguir transmitir e chegar correto. Isso pode levar tempo. E pode ser que nem o tempo mínimo que foi, ou, aliás, máximo, né, que foi estipulado seja obedecido, e nem a banda mínima seja garantida, porque eu estou ali transmitindo pouco, porque estou tentando retransmitir algo que não chega. Então, ele não dá essas garantias. Por outro lado, ele é o que a gente chama de orientado à conexão, ou seja, já que ele tem esses controles todos de confiabilidade, fluxo, congestionamento, antes de começar a transferência, eu tenho que ter um diálogo inicial, uma apresentação entre o cliente e o servidor, troca de informações, e aí ele vai transferindo. Ou seja, ele não manda logo as coisas, ele primeiro faz um diálogo entre transmissor e receptor, se acerta e começa a fazer as transferências. Esses detalhes a gente vai ver no próximo capítulo, tá? Do TCP, que é um serviço de transporte, no próximo capítulo,
E o DP? Aí você diz, poxa, e o DP faz o quê? Né? O TCP faz umas coisas, não faz outras. E o DP, o que é que ele faz? A bem da verdade, ele não faz quase nada. Ou seja, a transferência de dados não é confiável. Eu entrego o pacote, na verdade, a mensagem que eu recebo da camada de aplicação, eu coloco no segmento DP, e o segmento DP passa isso para a camada de rede, que vai no datagrama tentar chegar no destino. Se chegar, beleza, ele vai ser entregue para o processo destino lá. Se não chegar, ele não tem nenhum controle para retransmitir o que faltou. O TCP tem, que faz o transporte confiável. O DP não tenta nada. Ou seja, deixa essa responsabilidade para a aplicação, se não tiver a resposta no tempo esperado, o que é que ela quer fazer. Tá? Também, se vai dizer, tá, ele não faz isso, mas o que é que ele garante outras coisas? Não. A gente já viu que ele não dá confiabilidade da transferência. O TCP faz controle de fluxo, ele não faz controle de fluxo. O TCP tem controle de congestionamento, ele não faz controle de congestionamento. E assim como o TCP, ele também não dá garantia de que vai levar tantos milissegundos para chegar no destino, nem que vai ter uma vazão mínima, nem segurança, nem faz estabelecimento de conexão. Ou seja, ele é um serviço básico que a camada de rede faz, de aquele serviço que a gente chamou de best effort, né, melhor esforço, ele simplesmente faz um tipo de comunicação dessa para as aplicações. E aí vem a pergunta aqui, bom, se ele não faz quase nada, qual é o interesse em usar o DP? É como se eu dissesse, olha, eu não faço aquilo que o TCP faz. Isso às vezes pode ser bom, tá? Por exemplo, a gente falou aqui, né, que o TCP ele fica ali só entrega na ordem original. Então, para aplicações que toleram algumas perdas, se eu estiver fazendo um stream de vídeo, de áudio, por exemplo, o que é que acontece se perder um pacote de áudio? O TCP só avança quando receber aquele pacote que se perdeu. Mas eu tenho aplicações que elas são tolerantes à perda. Então, para essas aplicações é melhor usar o DP, porque faltou aquele pedaço, mas vem o pacote seguinte e ele usa. Tá? Agora, o detalhe é que ele não dá garantia de que vai chegar, que vai ter a banda mínima, ou seja, a gente até gostaria de ter algumas garantias, mas não tem. Eu só tenho a garantia de que ele não vai atrapalhar muito. O TCP, por um lado, é bom, porque se eu preciso da transferência confiável, é bom usar o serviço TCP, porque eu não preciso implementar isso na minha aplicação. Tá? A gente vai ver depois o que é que o TCP faz no próximo capítulo. Aí a gente vai ver, poxa, se a aplicação tivesse que se preocupar com isso e a outra aplicação é semelhante, basta usar o serviço que já tem. Beleza. Mas justamente a questão da velocidade, né? Eu não fazendo esses controles, eu em princípio tenho chances, né? Não garantia, mas eu tenho chances de que vai ser mais rápida a transferência e que eu aí adoto a minha abordagem, né? A minha solução para quando houver perda, tá? Então é por isso que o DP é usado. A gente vai ver depois uma outra situação, eu falei do DNS, né? O DNS é aquele que descobre qual é o mapeamento de endereço, né? Mas, por exemplo, o que que acontece se eu usasse o TCP com DNS, beleza, porque aí eu vou, né, e peço uma coisa e tenho certeza que a resposta vem correta. Mas a gente vai ver depois que o DNS ele faz contato com vários servidores até obter a resposta. E se eu tiver que fazer esses vários contatos, cada vez tem que estabelecer um diálogo inicial com o servidor, para depois fazer a consulta, eu vou levar o dobro do tempo do que eu simplesmente perguntar, olha, você tem isso aqui? Aí ele responde sim ou não. Qual é o pior caso? Eu faço a pergunta, não chega a resposta, aí eu pergunto de novo. Mas, em geral, se a rede estiver funcionando bem, o DP pode ser mais ágil. Então, justamente como o Matheus aqui está comentando, stream de vídeo usa o DP,
Normalmente, sim, tá? Claro que ele tem a opção também de usar o TCP para, sobretudo, se ele está adiantando carregamento. Quer dizer, o DP, sobretudo, em tempo real, tá? Interativo. Se for, por isso que eu estou dizendo, o stream, às vezes, eu tenho a opção, se eu tiver banda suficiente, eu posso fazer uma transferência mais confiável. Então, já implemento o controle que eu preciso na aplicação mesmo e pronto. Tá? Então, aqui tem alguns exemplos, né? Daquelas aplicações que a gente falou antes, né, transferência de arquivo, que está dizendo qual é o protocolo da camada de aplicação, transferência de arquivo é feito com FTP, que usa o TCP, porque a gente está preocupado com a integridade do arquivo, correio eletrônico e documentos web também, a gente está preocupado com a integridade dos dados, a gente viu que ele é elástico, né, pode esperar mais tempo, não tem uma exigência de vazão. Já a telefonia, né, os vários protocolos aqui, o ciclo de sinalização para as informações que vão ser trocadas, o RTP, o protocolo controla a transferência em si da voz e tal. Eu podia ser do Skype, né, por isso que aqui está dizendo o proprietário, né, que eu não esqueci de traduzir essas partezinhas aqui, né, mas como você vê aqui, ele usa TCP ou UDP, na verdade o TCP, o problema é a questão pode ser da interatividade, né, mas para o controle é interessante usar o TCP. O stream de áudio e vídeo, como eu falei, ele pode usar o TCP por questões de confiabilidade do conteúdo que vai apresentar, já que não, já que ele tem um pouco de tempo para antecipar e baixar as coisas, não é em tempo real, né? Já os jogos interativos, né? Aí tem uma variedade, o UDP ou TCP, mas como eu disse, quer dizer, se você está querendo algo ágil, né, de interatividade, normalmente a gente conta com o DP, ou tenta os dois, sei lá, porque às vezes também, quer dizer, no jogo se eu também erro ou não passo a informação do controle, né, da atualização da posição, pode ser preocupante. Mas veja que há uso para os dois, né, a gente tem que ver os prós e contras, porque quando a gente usa o DP, qualquer medida a mais, né, até se chegou fora de ordem ou não, ou se está muito ruim ou muito bom, sou eu que assumo para mim essa responsabilidade. Bom, dentro da linha de continuar falando, incluindo a parte de segurança, né, ele está dizendo, bom, o TCP a gente não falou que ele era seguro do ponto de vista de segurança, né? Os sockets que a gente cria, seja por TCP que por DP, básico, ele não usa criptografia. Então, se alguém transfere, por exemplo, a senha em texto aberto e escreve lá no socket, ele vai ser transferido pela rede sem criptografia, ou seja, texto aberto. Mas existe um serviço chamado de TLS, né, o Transport Layer Security, segurança da camada de transporte, que ela faz com que essa conexão TCP seja criptografada, né, então com senhas que a pessoa precisa da senha para decifrar o que foi transmitido, e que fornece também a integridade dos dados no sentido de ter certeza de que veio da origem certa. Tem também a questão de identificação. A autenticação que a gente chama é quando a gente usa, né, justamente questões de senha, de criptografia, para a gente certificar que está falando com a pessoa que se diz ser, né? Não tem alguém cometendo falsidade ideológica, dizendo, olha, eu sou fulano e não é, né? Então, a gente tem os testes que faz, né, para garantir que está falando com a pessoa certa. Quer dizer, na verdade, é baseado em assinatura digital, né? Só quem podia ter assinado aquilo é a origem, mas ele diz, bom, mas se for uma resposta que ele sempre dá, basta gravar. Não, mas aí eu mando uma coisa que nunca foi perguntada antes, sei lá, uma coisa, um nome, como é chamado, e aí ele tem que mandar criptografada com a chave secreta dele para eu ter certeza de que é ele mesmo. Então tem um mecanismo desse tipo, de desafio e resposta. Então essa segurança, na verdade, ela é implementada na camada de aplicação, é como se fosse, né, eu uso o software, mas antes de usar o software eu uso esse TSL, né,
E aí é como se fosse um API, eu tenho uma API dos sockets usando esse TLS, mas então, a API do socket, então, se a gente usa essa funcionalidade de criptografia, né, os dados chegam, são criptografados, então ele atravessa a internet já cifrado, já criptografado, né? E os detalhes desse mecanismo e outro estão lá no capítulo 8, que a gente não vai chegar a estudar, né, mas se alguém tiver interesse, tem um capítulo que na 8ª edição, o capítulo 8, pode ser 9 na edição antiga. Bom, então, com isso, encerramos essa primeira sessão dos princípios de aplicações de rede.